Olá, aluno, professor Rodrigo de Biologia, aqui do RM Biomedic, e agora a gente parte para a correção das questões discursivas referente ao vestibular Medicina UVV 2026/2, que acabou de acontecer neste domingo, dia 26 de abril de 2026. Na minha visão, essa prova de biologia discursivas composta por 5 questões, entre nível fácil para médio. A prova estava bem tranquila, dava para todos os alunos responderem todas as questões. Inclusive, das 5 questões, 4 questões estavam na nossa revisão. Então é muito importante que o aluno faça as revisões e principalmente as revisões do curso do RM Biomedic. Lembrando que a partir de amanhã as inscrições estão abertas para o curso de revisão intensiva para o vestibular Medicina EMESCAN/Fundeb. Vamos lá então para a nossa correção e comentários dessa prova de hoje de biologia discursivas. Começamos aí com a nossa questão de número 1. Bom, essa questão ela tem um valor de 3 pontos. Cada item tem um valor de 1 ponto, em um total de 15 pontos. Vamos lá? Essa é uma questão de fisiologia, que vem um texto ali falando sobre a captação de oxigênio, que é transferido para a corrente sanguínea. Né? É uma questão de fisiologia de sistema respiratório clássica, falando de hematose, de difusão, diferente de osmose. Osmose rima com solvente. Quem é o solvente universal? A água. Difusão, né, rima com soluto. Soluto, sólido ou gás. Solutor, difusor. O processo de difusão pode ser simples ou pode ser facilitada com a ajuda ali de proteínas permeases. Então, essa é uma questão que observa a figura abaixo e responda sobre o sistema respiratório. Letra A. No processo de inspiratório, ou seja, no processo de inspiração, estou puxando o ar, está tendo a entrada de oxigênio. Como funciona o músculo do diafragma? Bom, o músculo do diafragma está sendo mostrado aqui embaixo. Então, a tendência dele é o quê? Ele vai contrair e vai abaixar. Então, contraiu e abaixa. Quando eu expiro, ele relaxa e sobe. Mas eu estou falando do movimento de inspiração. Então, contrai e relaxa. Basicamente isso. Repare que eu destaquei aqui a pergunta e coloquei número 1, porque eu só tenho que colocar uma única resposta. Letra B. Como ocorre o transporte de gases entre o alvéolo e o capilar sanguíneo? Bom, por difusão simples. Primeira resposta ali já dei. Qual o nome que se dá a esse processo? O nome é hematose pulmonar. Muito simples, questãozinha aí, mamão com açúcar. B. Como se classifica o epitélio alveolar pulmonar quanto à forma das células? Ele não pediu quanto ao número de camadas, mas eu coloquei aqui. Só tem uma única camada de célula. Desculpe, o alvéolo está aqui, deixa eu apagar. Uma única camada de célula. Então eu chamo de simples. Mas ele não pediu o número de camadas, ele pediu o formato. Então é pavimentoso, tá? Pavimentoso. Qual é a sua característica? São células o quê? Achatadas. Tudo bem? Mas eu coloquei ali também o número de camadas, porque quando eu classifico um tecido, eu classifico esse tecido o quê? Eu analiso o número de camadas, o formato de células e sua função, ok? Então, como ele só tem uma camada, é simples e ela é pavimentoso porque as minhas células são achatadas. Então, 1 ponto, item A, 1 ponto ali, 3 pontos. Questão fácil, galera. É uma questão aí dada para você ganhar aí já os seus 3 pontos. A questão número 2, uma questão também simples, também dada para você ganhar aí mais 3 pontos.
uma questão de genética mendeliana, uma questão simples e questão de conceitos básicos de genética, né? Ele vem falando ali da fibrose cística, sempre aí caindo também na prova da UVV, a fibrose cística, que afeta o transporte de íons da membrana celulares, resultando em secreção mais densa, que compromete os pulmões e o pâncreas. Pais fenotipicamente saudáveis. Então ele fala aqui, ó, que os pais são fenotipicamente saudáveis, mas portadores do alelo. Já deram a dica ali. Possui 25% de chance de transmitir na condição para a gestação. Então, se o pai ele é geneticamente saudável, ele carrega o gene recessivo. Por quê? Essa é uma doença genética de característica autossômica recessiva. Por quê? Eu tenho um pai normal, tá? Pais normais, e eu tenho aqui, ó, um filho afetado, característica de autossômica de recessividade. Logo, todos os indivíduos pintadinhos vão ser azinho. E os indivíduos normais, pelo menos, terá um gene dominante. Então, a primeira resposta a gente já deu aqui. B. Justifique a sua resposta com base nas informações do heredograma. Olha aqui, ó. Pais não afetados geram filhos afetados. Mamão com açúcar, super simples. Letra C. Explique o conceito de portador assintomático. Portador assintomático é aquele indivíduo que ele é o quê? É o heterozigoto, onde o dominante ele vai inibir o recessivo. Galera, questão simples, questão número 2. Você que é aluno do RM Biomédico, você que fez o nosso curso de revisão, com certeza você gabaritou mais essa questão. A questão estava fácil, conceitos básicos de genética. A questão número 3, também abordada na nossa revisão, um assunto sobre o sistema digestivo. Olha só, é uma questão que ele fala da função do fígado e da vesícula biliar. Lembrando que a vesícula biliar, ela armazena a bile. Lembrando que a bile, ela vem do processo de quê? De conversão da minha hemoglobina pelo fígado. Quando meus glóbulos vermelhos, eles morrem, eles perdem sua utilidade, o fígado, ele converte a hemoglobina em bilirrubina, que mais tarde dá origem à bile e fica armazenada na vesícula biliar. Por isso que a gente fala que o fígado, ele produz a bile. Maravilha! Considere os processos de digestão e as funções do fígado e da vesícula biliar e responda as questões. Primeiro, qual a função da bile no processo digestivo? Bom, função da bile é o que, pessoal? Fazer o processo de emulsificação da gordura. Eu vou pegar aquela bola de gordura e vou quebrar em bolinhas menores. Por quê? Isso vai facilitar o trabalho enzimático da enzima lipase. Tudo isso vai acontecer onde? Vai acontecer ali no meu duodeno. Lembrando que essa bile, ela vai ser jogada lá no meu duodeno, graças à ação da colecistoquinina, que é um hormônio digestivo que vai ativar a contração da minha vesícula biliar para ela espremer e jogar, né, essa bile lá no meu duodeno. Então, a bile age como emulsificador de gordura que vai facilitar a ação da enzima lipase. A letra B. Qual a relação metabólica entre o colesterol e os sais biliares? Bom, o colesterol, ele é a matéria-prima da produção dos sais biliares. Só isso, basicamente. C. Qual a razão da formação do cálculo de colesterol na vesícula número 1? Então, eu coloquei aqui o excesso de colesterol na bile, ou a redução de liberação da bile, dos sais biliares, desculpe, é o que leva à cristalização. Então, se ele fica muito tempo acumulado ali dentro da minha vesícula, ela vai se cristalizar.
Então, questão aí de número 3, uma questão também fácil, uma questão fácil aí de você gabaritar, já aí o aluno ele já tem 9 pontos garantido, que faz muita diferença para esse vestibular aí da UVV. A questão número 4 é uma questão um pouco relacionada ali à química, mas tem a bioquímica de produtos, né? A química inorgânica, onde está falando da interação da formação da molécula de água. E ele fala o seguinte: a água representa propriedades físico-químicas únicas que torna fundamental para os sistemas biológicos, inclusive em ambientes extremos. Letra A. Explique por que a polaridade da molécula de água é essencial para as reações metabólicas celulares. E aí eu já coloquei ali. A água ela é polar, cargas positiva e negativa, que permite que atue como um solvente universal, ou seja, dissolve íons e moléculas polares. Então, logo, explique por que a polaridade da molécula de água é essencial para as reações metabólicas. Letra A. Permite dissolver íons e moléculas polares, como sais minerais, aminoácidos e glicose, favorecendo assim as reações do metabolismo. Tranquilo ali, respondido. Letra B. Relacione o alto teor, o alto calor específico da água com a manutenção da homeostase térmica no organismo. Homeostase, equilíbrio, a balança, o meu organismo ele precisa manter em equilíbrio. Calor específico. A água necessita absorver e perder grande quantidade de calor. Logo, o alto calor específico ele reduz as variações, protegendo as enzimas e processos do metabolismo. Por quê? Se eu tenho ali a água absorvendo maior quantidade de calor, eu vou ter a desnaturação das minhas enzimas. Lembrando que enzima é a proteína. Se ela está em ambiente de alta temperatura, ela sofre sua desnaturação, então ela vai perder a sua função. Letra C. Explique como as ligações de hidrogênio influenciam a solubilidade de substâncias no meio intracelular. Então vamos lá, como falei lá no início, permite que as moléculas de água interagem com substâncias polares e iônicas, o que permite o que? A sua dissolução, a sua dissolver. Assim, nutrientes, íons e metabólicos permanecem disponíveis para a célula pegar esses nutrientes e gerar energia. Então, questão aí de número 4, uma questão de bioquímica de compostos inorgânicos, abordando aí o assunto de interações moleculares ali da água. Vamos agora para uma questão de número 5. Essa questão de número 5, na revisão eu coloquei lá no quadro. Gente, ó, isso daqui eu vou até escrever, discursiva UVV. E exatamente foi isso, quando eu perguntei ali sobre como que o código genético ele se refere, por que ele é chamado de degenerado. Tem isso, os alunos mandaram fotos, né, falando, professor, você falou que caiu isso, eu tirei foto, tá lá no quadro, né? Isso aqui vai cair na discursiva e caiu na discursiva, gente. É isso, RM Biomédica é isso, ele te dá a aprovação. 2025 nós tivemos 100% de aprovação em mais de uma faculdade particular de medicina aqui do estado. Então você quer ser aprovado para medicina? Essa é a sua oportunidade. Lembrando que as inscrições para a revisão da EMESCAN já estão abertas. Então você quer garantir sua vaga, não fique de fora. Terá turma online e turma presencial. Voltamos agora aqui para a última questão. Então aqui a gente está vendo o nosso código genético universal. Lembrando que eu tenho aqui, né, mais de um códon, e esse mais de um códon está codificando o mesmo aminoácido. Por isso que nós chamamos que o código genético ele é degenerado, pois o mesmo aminoácido pode ser codificado por mais de um códon, e a gente consegue ver outros aqui também, ok? Letra B.
Que tipo de alteração estrutural uma proteína pode comprometer sua função biológica? Claro, se tiver alteração que na minha estrutura tridimensional, né? Desde primeira até o seu nível quaternário, porque eu posso alterar o meu sítio ativo. Então, se eu altero minha configuração tridimensional, a minha proteína ela vai perder a sua função. Letra C. No caso da anemia falciforme, qual o evento é responsável pela alteração do papel biológico da proteína? Olha só, é o que? É a minha mutação gênica. Por quê? Eu tive uma pequena mudança pontual de substituição de base. Quando eu substituo uma base, eu vou formar um outro aminoácido. E esse outro aminoácido não vai dar origem lá na frente numa mesma proteína. Eu vou ter uma proteína diferente. Então, quando eu tenho uma mutação gênica, eu tenho uma mutação na minha base. Então, resposta, mutação gênica pontual por substituição de base. Bom, vestibular discursivo de biologia, nível fácil para médio. Os alunos vão ficar numa pontuação ali total de 15 em média até 13 pontos. 13, né, pontos ali a pontuação de biologia. Então, assim, o diferencial vai ser ali na química e vai ser na redação, mas principalmente na química. Aluno, espero que você tenha gostado, né, da nossa correção das discursivas. Nós fizemos as objetivas, fizemos a discursiva e é isso. Quer ser aprovado para medicina? Olha só, venha ser RM Biomed e garanta a sua tão sonhada vaga para a medicina. Te aguardo na nossa próxima live, que é relacionado a EMESCAN Fundep. Grande abraço.